confesso que assisto Big Brother por dever de ofício. Não assisto, obviamente, todos os dias, né? Vira e mexe, estou lá assistindo. Eu tenho gente da família que tem assistido, me conta o que está acontecendo. Por que eu digo que é dever de ofício? Porque o Big Brother revela um pouco da sociedade brasileira. As pessoas que estão lá dentro, a maioria jovens, a maioria tem entre 20 e 30 anos de idade, entre 25 e 30 anos de idade. Essas pessoas, elas foram criadas no Brasil, foram socializadas no Brasil, cada um numa região do país, cada um num grupo social não muito diferente, né? É um grupo social que tem certas características comuns, e elas aprenderam valores que são ensinados na nossa sociedade, de pais para filhos, nas escolas, nos ambientes nas quais elas vivem. E ali, sempre imaginar, elas foram colocadas numa situação de jogo, né, de conflito. Digamos assim, ali todo mundo quer ganhar, quer chegar lá no final e ser o vencedor. Então, eles buscam fazer alianças para eliminar os adversários, né? Existe uma competição, mas também é necessário uma colaboração. Você vai ter a competição final, quando chegar lá no final, entre 2 ou 3, né? Aí não vai ter, quando tiverem só 2, não vai ter mais colaboração nenhuma. Quando tiverem 3, ainda pode haver aliança de 2 contra 1, mas quando tiverem só 2, aí é só competição. Mas por enquanto, essa competição exige uma colaboração. E ali nós vemos, né, na televisão, a gente permite ver um microcosmos do nosso comportamento com os nossos valores. Pode não ser exatamente os meus valores, exatamente o seu que está acompanhando, e aí é claro que foi feita uma seleção, né? Existe uma pluralidade de valores na sociedade e foram selecionadas pessoas com determinado perfil. O que a gente vê nesse Big Brother? Um grupo, certamente ali, vários homens que são extremamente machistas. Eu diria assim, são os Bolsonaros do Big Brother, né? Aquele Adson, o que já foi eliminado, o Patrix, o Lucas, o Felipe. Então a escolha ali foi para a seleção de homens que se assemelhassem à visão de mundo machista de Bolsonaro. Tá? Então isso é muito interessante. Aquele lá, tem um que é de Santa Catarina, de Florianópolis, tem ali até o sotaque ali, do chamado sotaque do manezinho da ilha, o Lucas, né? Extremamente machista. Mas é claro que ele não percebe isso, né? Aquela velha história. Quanto mais nós temos uma característica, quanto mais ela está presente em nosso comportamento, característica cultural, menos a gente percebe. Então ele não se percebe como machista. E ali tem um grupo de mulheres, né? Bom, é um jogo, né? Então tem um grupo de mulheres, de novo, são variadas as visões de mundo, claro, mas elas, como nem todos os homens são machistas, tem o babu, etc., alguns são capazes de descentrar do machismo, sair de seu próprio machismo, outros não. Mulheres também, tem mulheres que veem mais o machismo, são mais, digamos assim, feministas, né? Então você tem uma mulher do interior de São Paulo, a Marcela, médica, obstetra, ginecologista, então uma pessoa que tem uma profissão de elevadíssimo status social, eu diria assim, ela meio que lidera um pouco, né? Ela é a mais ouvida das mulheres. Aí você vê a primeira característica do ser humano, o tribalismo, né? Você nota claramente que já tem 2 tribos no programa, a tribo dos homens e a tribo das mulheres. O programa está muito guerra dos sexos. É claro que a guerra dos sexos tem limite, porque existe atração entre os sexos, né? Então, e da mesma maneira que tem homens que conseguem entender o ponto de vista feminino, feminista das mulheres no programa, e tem mulheres mais machistas, né? Mas de qualquer modo já há essa divisão. Se percebe por alguns momentos do programa. Ontem eu assisti lá de noite, quando cada um teve que selecionar quem você achava, cada um achava que eu não queria que fosse eliminado logo. As mulheres, em sua grande maioria, escolheram para eliminação os homens e os homens machistas.
e os homens, em sua grande maioria, escolheram para eliminação uma mulher. E também foram perguntados a cada um quem eles achavam que ia para a final. Ele mais 2, né? E aí você tem os homens, né, em sua grande maioria também, escolheram os 2 que iriam com eles até o final, que eles achavam que poderiam até o final, 2 homens. É claro que teve um ou outro que não, mas a grande maioria foi homem, e as mulheres escolheram, em sua grande maioria, 2 mulheres, uma ou outra não. Então você vê claramente essa divisão, e claramente arranjos de conversa entre as mulheres com o objetivo de eliminar os homens e entre os homens com o objetivo de eliminar as mulheres. Só que aí, em função das eliminações já ocorridas, as mulheres já são maioria. Uma maioria suficiente para aguentar algum tipo de dissidência e aí ir por dentro lá do programa todas as escolhas que tiverem nas mãos delas e colocando os homens no paredão. Então isso está muito interessante. Vale fazer o paralelo com a votação na eleição de 2018 no Brasil. Até 2018, o candidato do PT, Lula, Dilma, ele era proporcionalmente mais votado pelos homens e menos votado pelas mulheres. Todas as pesquisas ali eleitorais, boca de urna, pesquisas pós-eleitorais em quem você votou, mostram isso. As mulheres votavam mais proporcionalmente nos candidatos do PSDB, 1994 até 2014, e os homens votavam proporcionalmente mais nos candidatos do PT, até ali, né, Lula e Dilma. O que aconteceu em 2018? Em função do elevado machismo e da agressividade de Bolsonaro, aquilo atraiu, segmentou o eleitorado masculino e fez com que pela primeira vez se alterasse essa proporção. Então os homens votaram em maior proporção em Bolsonaro e as mulheres votaram em maior proporção, proporcionalmente, sempre proporcionalmente falando, no candidato do PT, Fernando Haddad. Então, o que, de alguma maneira, o BBB está retratando agora é isto, né? Essa cultura machista dos homens, é claro que defendendo as suas vantagens, seus privilégios na sociedade, eles um tratamento especial favoravelmente aos homens, né? Não sei de quem eles foram eleitores, não importa, né? Mas eles representando ali a maioria dos homens, ou pelo menos aqueles que dão o tom dos arranjos ou das alianças entre os homens, eles representando esse machismo bolsonarista, e as mulheres, de uma maneira delicada, mais sutil, enfrentando esse machismo, né? Sem ser um feminismo militante, não tem esse feminismo militante, mas tem aqui, olha, vão tratar as mulheres diferentes. De novo, nem todas as mulheres, claro. No momento em que foi feita a seleção, certamente isso foi visto. Homens mais machistas, homens menos machistas, mulheres mais feministas, mulheres menos feministas, já ali sendo até um pouco mais, até mesmo machistas. Então você vê claramente, né, uma das conspirações dos homens, até uma coisa que não se explica na lógica da competição interna do BBB, mas se explica nessa coisa de macho alfa, mais genética dos homens, né, mais genético, dizer o seguinte: olha, vamos fazer com que as mulheres traiam os seus parceiros que estão lá fora, porque quando elas saírem daqui elas serão prejudicadas. Não tem nada a ver com ganhar lá dentro, mas é uma coisa meio de competição masculina, do macho alfa. Eu quero mostrar que eu aqui, com ela próximo de mim, sou... Então isso ali está impresso, né, na socialização que muitos brasileiros têm, e está impresso na competição, a coisa do gen egoísta, né? A ideia do gen egoísta. Já existe uma imensa literatura mostrando os condicionantes genéticos do comportamento humano, comportamento feminino, comportamento masculino, a influência dos hormônios em tal comportamento. Os hormônios são diferentes, a combinação de hormônios é diferente. Tem livros até que dizem, olha, quem você acha que você controla você não controla, quem te controla são seus hormônios. Então é muito interessante assistir o programa dessa perspectiva mais cultural
figuras que trazem a cultura brasileira, a formação que essas pessoas recebem na nossa sociedade, com tudo que isso significa. A sociedade abrange família, escolas, aonde você vive, a religião que pratica, etc. E tanto homens quanto mulheres, e essa variação. E no meu entender, né, fazendo essa análise, eu acho que a seleção, a Globo, quando selecionou pensando nisso. Claro que podia dar ou não, né? Há uma tentativa de controle, pode não funcionar, mas eu acho que pensando claramente isso. Qual é a nova fase do Brasil? Detalhe, a Globo, nos seus programas de ficção, em novelas, tem assumido o ponto de vista do liberalismo, do libertarianismo de costumes. Né? Então, os próprios redatores da Globo são assim, né? Muitos redatores já exercem esse liberalismo, libertarianismo de costumes. E aí, ao redigir novelas e programas ficcionais da Globo, é algo natural, a homossexualidade, algo presente, eventualmente até mesmo o consumo de droga e outras pautas chamadas identitárias. Aquilo ali, de alguma maneira, está sendo retratado ali no Big Brother, como esse confronto que hoje existe na sociedade, que vem do ano de 2018. Ora, é uma maneira de fazer sucesso. Foi uma das pautas da eleição, e para fazer sucesso, não deu para fazer essa leitura já no Big Brother de 2019, mas passado o ano de 2019, essa leitura foi levada para o Big Brother de 2020. Você não precisa gostar do programa, talvez valha a pena exercer a curiosidade sociológica, a imaginação sociológica, vendo o Big Brother com essa ótica que eu trouxe aqui. Muito obrigado, se inscreva no canal e dê likes e faça comentários com relação a este e outros vídeos. Um grande abraço.